Gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Com grande alegria que a gente se reúne novamente. Esperamos que todos estejam bem. E nós estamos aqui para adorar, para engrandecer, para exaltar ao nome do nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus maravilhoso, ao Deus de graça que temos, ao Deus de misericórdia. E uma graça que é tremenda, e uma graça que é maravilhosa para a gente, uma graça que nos basta para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, depositemos a nossa confiança nesse Deus de graça, nesse Deus de amor, nesse Deus Todo-Poderoso, e nós o adoremos em espírito e em verdade, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E é isso que a gente vai fazer para a honra e para a glória dele. Aleluia. Um Deus que cuida da gente, um Deus que governa o mundo em meio a esse caos todo. É o Deus da nossa salvação.
Bendito e exaltado é Ele. Glórias a Ele. Aleluias. Glória a Deus. Quando a gente canta, a gente pensa, a gente reflete no louvor sobre a graça do nosso Deus, a gente começa a refletir no porquê de tudo isso, né? O porquê que Cristo fez tudo que fez, faz tudo que faz, é presente nas nossas vidas. E a resposta, irmãos e meus amigos, está no amor de Jesus Cristo. Foi por amor que Ele se entregou numa cruz, foi por amor que Ele preferiu sofrer, por amor a você, por amor a nós. É por amor que Ele vive em nosso meio, é por amor que Ele nos salva, é por amor que Ele nos protege, é por amor que Ele nos livra. A gente não merece nada disso, por isso a graça do nosso Deus, mas o amor dele é maior do que tudo. Não interessa o que esteja acontecendo, não importa o momento que a gente está da nossa vida, não importa se a gente está preocupado ou não com o cenário da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O que importa é que Jesus Cristo nos ama, o que importa é que Jesus Cristo nos salva, o que importa é que Jesus Cristo está no nosso meio, cuidando de cada um de nós. É difícil às vezes entender no meio de tudo isso, mas pode ter certeza, meu amigo, meu irmão, Jesus Cristo nos ama e é por amor que Ele está do nosso lado, cuidando e protegendo a gente. Aleluias. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei que é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa
Não há nada, tenha certeza, tenha plena confiança nesse amor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de libertação, um Deus de salvação. Aleluias, que a gente tenha confiança, que a gente acredite fielmente nesse amor maravilhoso, nesse poder tão grandioso do nosso Deus, e que Ele continue cuidando da gente, como Ele tem feito até o momento. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, graça e paz a você que está assistindo nesse momento o nosso culto de celebração a Deus. E hoje nós estamos aqui para uma nova série de reflexões. Nesse mês que nós separamos para falar sobre família, hoje nós vamos começar com uma nova série também sobre família, intitulada Pecado, uma doença a ser combatida. A proposta desta série não é de nós falarmos dos papéis em si, do pai, da mãe, esposa, filho, mas tratar alguns pecados que estão dentro de nós e que são prejudiciais. Quanto mais nós agimos por meio deles, deixamos com que eles nos dominem, mais doenças nós trazemos para a nossa família, para aqueles que nos cercam e para nós também. Então a ideia dessa série é trabalharmos alguns aspectos desses pecados, quais são os prejuízos deles também, as consequências de vivermos nesses pecados, à luz da palavra de Deus, e também tentarmos aqui procurar algumas soluções para que nós possamos vencer esses pecados, para que assim nós possamos ter uma vida saudável com Deus, uma vida saudável com a família e com aqueles que nos cercam também. E nesses próximos 4 domingos estaremos refletindo sobre alguns pecados. E o primeiro deles, hoje, que nós vamos refletir, é o pecado da omissão. O que é omissão? De uma forma bem resumida, omissão é aquilo que você tem a obrigação de fazer, mas não faz. Isso é chamado de omissão. E o texto que eu quero refletir com você está no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, o texto diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Olha que interessante. Aqui nós estamos no final da história que nós vamos refletir. E o final da história aqui é o rei Davi chorando por conta do seu filho Absalão, que morreu, foi assassinado. A história, ela começa lá no capítulo 13 deste livro, 2 Samuel. Nós começamos pelo final da história, para mostrar quais são as consequências de nós sermos omissos em determinadas circunstâncias. Nós deveríamos ter uma atitude, mas não tivemos, e diante dessa omissão, muitas consequências desastrosas podem acontecer. E isso é o que aconteceu na vida de Davi, o rei de Israel, um grande rei. E o que acontece na vida dele? Começando lá no capítulo 13, Davi tinha um filho chamado Aminon, tinha uma filha chamada Tamar, esse filho também chamado Absalão e vários outros filhos. Mas a história, ela circula em torno desses 3. O que acontece? Aminon, ele se apaixona pela sua irmã, porque a sua irmã era muito bonita. E ele arma um esquema para poder se deitar com a sua irmã. E aí ele arma um esquema e consegue essa façanha de deitar com a sua irmã. Um cara que vivia pelos desejos carnais. Ele achava que amava a irmã, mas depois que ele se deita com a irmã, ele despreza, ele rejeita e manda a irmã dele ir embora. E a irmã vai, e ela se encontra com o seu outro irmão chamado Absalão. Esse irmão por parte de pai e de mãe. Aminon era irmão
apenas por parte de pai, da Tamar, e também de Absalão. E aí quando Absalão fica sabendo, ele fica furioso, e a partir daí ele começa a armar um esquema para poder matar o seu irmão Aminon. Quando tudo isso acontece, o rei Davi fica sabendo qual foi a atitude, qual foi a postura de Davi diante desta situação que acontece entre o seu filho e a sua filha, porque isso é uma coisa grave diante da lei judaica, da lei de Deus para esse povo. Isso não era permitido entre irmãos, e isso acontece na família de Davi. Qual é a postura dele? Nenhuma. Davi ele não faz nada, o texto apenas vai dizer que Davi ele fica furioso. Davi ele não faz nada. E a história vai contar pra gente. 2 anos se passaram. Tudo bem, foi resolvido. Já passou, a poeira baixou. Já acabou, tá tudo bem. Talvez Davi havia pensado assim. Só que Absalão, ele passou 2 anos planejando a morte desse irmão. E aqui começa vários prejuízos na família de Davi. Já aconteceu e Davi não fez nada. Agora vem Absalão, ele arma um esquema. E aí o texto vai dizer que Absalão mata o seu irmão Aminon. Davi ele fica sabendo disso. Sabe o que Davi faz? Ele chora e pranteia todos os dias pelo seu filho Aminon. Só que aqui parece que Davi ele começa a perseguir o seu filho Absalão. Absalão ele foge. E o texto vai dizer que Davi ele cessa de perseguir Absalão porque ele já havia se consolado pela morte de Aminon. E aí o tempo passa. Absalão fica 3 anos foragido, escondido. Depois de 3 anos, no capítulo 14 nós chegamos, Davi ele aceita que Absalão volte para o reino, só que como uma prisão domiciliar. Ele volta, Absalão volta, só que ele não tem acesso ao rei Davi. O texto vai dizer que ele fica 2 anos sem ver o rei, como se ele tivesse sido abandonado pelo rei, a viver no isolamento. E aí isso revolta Absalão. Absalão fica revoltado porque Davi ele não quer ver o seu filho. E ele arma um esquema para que o rei o aceite, para que o rei o veja. E ele consegue. E aí ele se encontra com Davi. E aí o texto vai dizer que quando Davi o vê, beija o seu filho e o abraça. Só que isso não é uma solução dos problemas. Por que não é uma solução dos problemas? Porque no capítulo 15 a gente chega e aí parece que Absalão agora ele tem acesso a tudo. Antes parece que ele estava 2 anos com raiva, isolado, sem acesso ao trono, ao rei. Mas agora parece que ele tem acesso à cidade que ele quiser andar e liberdade também para isso. E aí o texto vai dizer que Absalão começa a fazer, no capítulo 15, uma jogada política. Ele começa a se aproximar das pessoas, começa a ouvir o que as pessoas têm a dizer, começa a dar valor ao que as pessoas dizem e começa também a abraçar, a beijar, fazendo uma jogada política. Qual que é a intenção de Absalão? A intenção dele é tomar o trono do seu pai. Absalão consegue armar um esquema. Certo dia, Absalão junta um grande grupo de pessoas e Davi fica sabendo disso, e o texto vai dizer pra gente que Davi ele foge. Davi foge, fica com medo de Absalão destruir a cidade, matar todo mundo, e ele foge com muitas pessoas também. E aí muitas pessoas acompanham Davi. E aí nós chegamos no capítulo 16 e Absalão ele faz uma coisa terrível também. Ele se deita com todas as mulheres de Davi que haviam ficado no palácio para cuidar do palácio. Ele se deita com essas mulheres à vista de todo o povo. Absalão vai cometendo graves erros aqui. O texto vai dizer no capítulo 17
que ele arma um plano para matar o pai agora. Não só roubou o trono, como agora ele arma uma caçada ao pai. Ele quer matar Davi. E Davi está escondido. Chegamos no capítulo 18. Capítulo 18, o povo que está com Davi, ele sai para guerrear contra o povo de Absalão. E Davi ele pede para que seus oficiais tenham misericórdia de Absalão. Eles vão para a guerra e o texto vai dizer que mais de 20.000 pessoas morrem. Mais de 20.000 pessoas. O povo de Davi vence a batalha. Eles matam mais de 20.000 pessoas. A floresta onde eles estavam também matou muitas pessoas. E o próprio Absalão, ele morre ali. Ele enrosca seus cabelos nos galhos de uma árvore, fica pendurado. O oficial do exército de Davi, ele vem, vê essa situação e mata Absalão. A notícia vai chegar até Davi. E Davi vai ficar sabendo que Absalão morreu. E aí nós chegamos no texto que lemos no começo. Davi chorando e dizendo: meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Quais são as consequências aqui na vida de Davi de uma omissão lá no princípio de tudo? Aminon morre, seu filho é morto, é assassinado pelo próprio irmão. O que acontece? Davi, ele vai perder o trono. 20.000 pessoas morrem. E o próprio Absalão também vem a perder a sua vida. Todas essas consequências que acontecem na família de Davi. E é isso que eu quero fazer você refletir. Nós não podemos nos omitir da responsabilidade que temos. Você não pode se omitir da responsabilidade de ser um bom marido. Um marido segundo o coração de Deus. Um marido que segue os princípios e os papéis bíblicos. Você, esposa, não pode se omitir dos papéis que Deus colocou sobre você. E você, filho, não pode se omitir dos seus papéis também na sua vida, na sua família, com os seus pais. Quando nós nos omitimos de nossas responsabilidades, vários prejuízos acontecem em nossa família. Vários prejuízos acontecem ao nosso redor. Aqui a situação na família de Davi se expande ao reino. Isso daqui se expande à nação toda. E isso é para eu e você pensar também, porque nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma missão. Qual é a missão? Deus colocou a missão sobre você. Deus te deu uma responsabilidade como marido. Deus te deu uma responsabilidade como esposa. Não é para você terceirizar a responsabilidade. Você precisa assumir o seu papel. O seu papel é fundamental na saúde da sua família. O seu papel é fundamental na vitalidade da sua família. Você quer ter uma família saudável? Assuma a sua responsabilidade. Você quer ter uma família feliz? Se comprometa com a sua responsabilidade diante de Deus. Cumpra a tua missão, cumpra o teu papel, porque assim você estará vencendo este pecado da omissão. Você estará cumprindo a vontade de Deus. E para nós finalizarmos, a cura para a omissão vem através do cumprimento do seu papel como discípulo. Se você é discípulo de Jesus, entendeu o que é ser discípulo, você irá viver segundo o padrão de Deus. Você caminhará segundo a vontade de Deus. Você não mais viverá segundo as suas intenções, segundo aquilo que te agrade, segundo aquilo que te traga conforto, mas você estará na linha de frente da batalha em prol do reino de Deus, e o reino de Deus vai envolver também a sua família, vai envolver a sua vida e aqueles que te cercam. Tenha coragem. Muitas vezes nós nos omitimos por medo das consequências de nós nos posicionarmos. Nós nos omitimos por receio do que os outros vão falar, de como os outros vão agir diante do nosso posicionamento. Não tenha medo, tenha coragem. E também tenha atitude. Haja, faça, deixe com que a omissão
ela domine você, ela conduza a tua vida, porque aparentemente a omissão parece que ela traz tranquilidade. Aqui na vida de Davi se passaram 2 anos de tranquilidade, aconteceu, Davi não fez nada, passou 2 anos, beleza, mas depois de 2 anos veio a consequência, e a consequência foi desastrosa. Depois de 2 anos, o filho foge, fica 3 anos foragido, passou 3 anos, mas depois de 3 anos volta uma nova turbulência na vida de Davi. Então pense sobre isso. Às vezes aparentemente a omissão traz, aparentemente, ela traz tranquilidade, mas na verdade não. Ela apenas vai acumulando doenças que uma hora elas virão à tona e elas são prejudiciais. Então se comprometa hoje. Nada está perdido na sua família, saiba disso. Talvez você esteja se omitindo até hoje, como pai, como mãe, como marido, esposa. Quero dizer para você, não importa como você tem agido até hoje. O que importa é o que você está disposto a fazer daqui para frente. O que você está disposto a fazer daqui para frente é o que vai importar para o bem e para a saúde da sua família. Coloque a tua vida diante de Deus, se comprometa com Ele e haja com coragem, sabendo que Deus abençoa as ações que temos em prol da sua vontade e do seu reino. E essas ações trazem bênçãos para a nossa vida, para a nossa família e principalmente traz saúde para a nossa família, mesmo diante de confrontos, mesmo diante de embates. A vontade de Deus, ela traz a saúde que nós precisamos para viver em família, em sociedade e no individual com Deus. Deus nos ajude nessa caminhada e que eu e você possamos agir e não se omitir diante da nossa responsabilidade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta reflexão, por este momento de podermos juntos aqui refletir na Tua Palavra. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a minha oração com todos que têm assistido esse culto é para que o Senhor ajude a cada um, de acordo com o seu papel, a sua responsabilidade, diante da sua família, diante da sociedade, no trabalho, seja onde for, que o Senhor possa dar coragem a cada um de nós, para que nós não venhamos a nos omitir diante das circunstâncias que precisamos nos posicionar. E que diante desse posicionamento o Senhor nos abençoe e que seja um posicionamento baseado também na sua vontade, no seu querer e na sua palavra, e não nos nossos próprios desejos e vontades. E que assim possamos caminhar sempre seguros na tua dependência e na certeza de que o Senhor está conosco em todos os caminhos e decisões que tomamos. Abençoe a cada família, a cada um aqui. Perdoe os nossos pecados, por vezes que temos nos omitido. Dê paz a cada um de nós. E que a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana a você. Próximo domingo, voltamos com mais uma reflexão sobre família. Deus te abençoe em nome de Jesus.